Nós vamos chamar a Thaís, que é mestra em Memória Social pela Unirio, é especialista em Estudos da Paz e Resolução de Conflitos pela Chulalong University da Tailândia, em História da África e Afro-Brasileira pela Faixa, em Análise Ambiental e Gestão do Território pelo IBGE e em Turismo, Economia, Gestão e Cultura pela UFRJ. É graduada em Turismo pela Universidade Estácio de Sá e em Biblioteconomia pela Unirio. Atua há mais de 10 anos com turismo étnico de base comunitária, especialmente em comunidades quilombas, além de ter desenvolvido projetos de memória, capacitação e fortalecimento do turismo em comunidades tradicionais. Thaís também é criadora da websérie Nzinga, Mulheres Viajantes e Guia de Turismo na Pequena África, Rio de Janeiro. E para mediar a conferência, também vamos convidar a professora doutora Maria Amália Silva Alves de Oliveira, docente dos programas de pós-graduação em Memória Social em Ecoturismo e Conservação, ambos pela Unirio. Então, chama ao palco agora Thaís e chama ao palco também a professora doutora Maria Amália Silva Alves. Uma salva de palmas. Bom dia. Já tivemos aqui a fala do nosso presidente, que informou acerca desse momento que está sendo muito interessante no que se refere ao tema que foi trazido, que foi estipulado para esse ano. Então a gente vai ter, como já foi também anunciado, a fala da Thaís, que vai falar para todos nós sobre o afroturismo. Então, não podendo me prolongar, vou logo passar a palavra para a Thaís, para que ela possa iniciar. Bom dia a todos e todas. Saudações turismólogas. É uma grande alegria estar aqui com todos, então agradeço o convite do professor Osiris e dizer o quanto que é um momento muito especial, né, de estar aqui nesse momento falando sobre diversidade e inclusão na pesquisa em turismo, pensando o Brasil e a América Latina, né, o Brasil representando a maior porcentagem aí do que a gente tem no continente da América Latina, mas também pensando todas essas construções que estão sendo feitas aí ao longo dos anos no Brasil, e o turismo ele reflete muito o que a gente está vivendo, né, na nossa sociedade, e por que a gente só está falando de turismo, inclusão e diversidade somente em 2025, né, pensando que o Brasil é o país com a maior população afrodescendente fora do continente africano, com uma população originária que foi completamente excluída, né, da história oficial. Então, falar de inclusão e diversidade é falar também sobre essas histórias que foram apagadas, né? Histórias que nós não aprendemos na escola. E é justamente sobre isso também que perpassam a minha trajetória no turismo, né, como turismóloga. E também a minha trajetória de vida. Eu nasci no Rio de Janeiro, cresci na década de 80 na cidade,
E sempre fui a única mulher negra, né, aluna nos ambientes escolares. E eu sempre tive uma pergunta, né? Todos nós temos a história, né, da nossa família, mas eu não tive a minha. E por que eu não tinha conhecimento sobre essa história? E a gente sabe que ela está muito vinculada, né, à nossa história, a história da escravidão, que apagou, né, essa memória, né, que está relacionada também à memória do continente africano. E como que essas histórias elas foram contadas, né? Eu cresci e aprendi na escola que tudo relacionado, né, à cultura negra não tinha valor, né? E como que isso ali reflete não só na autoestima da população, mas também no valor cultural, né, e todos os saberes e fazeres que estão relacionados e são bases também para a fundação da nossa sociedade, né? Quando a gente pensa também em turismo, na cidade do Rio de Janeiro, durante muitos anos, a história do samba ela foi contada através de Noel Rosa. Mas e os primeiros compositores, né, de samba? Cadê a história de Donga, Jola Baiana, Pixinguinha, né? Por muitos anos também o samba ele foi invisibilizado, né? E outras narrativas do samba foram apresentadas dentro da nossa história, na história da cidade também do Rio de Janeiro. Então, eu sempre questionei muito, né, quais territórios, quais lugares, quais bairros e quais pessoas elas estão aptas, né? Elas estão aptas para promover o turismo no Brasil. Pensando na cidade do Rio de Janeiro também como uma cidade que ainda é mais visitada, né? É o cartão postal do Brasil e somente as belezas naturais, né, são representadas, né? Por muito tempo foi representada dessa forma. E eu comecei, na verdade, a querer fazer turismo, estudar turismo, quando há 22 anos atrás eu vim aqui para Porto Alegre, no Fórum Social Mundial em 2003, e conheci um quilombola da comunidade Calunga. E para minha surpresa, né, em 2003, eu fiquei espantada. Eu falei, como é que ainda existem comunidades quilombolas no Brasil? E nesse mesmo ano, quando eu retornei ao Rio de Janeiro, eu vi um panfleto de uma excursão para conhecer o Quilombo de São José, em Valença. E essa comunidade, né, quilombola, que fica na Serra da Beleza, ela estava oferecendo a festa dos Pretos Velhos e a festa do Jongo. E o Jongo também foi uma outra manifestação, uma outra surpresa também, que eu me deparei e fui conhecer somente naquele momento. E eu fiquei também encucada com aquilo. Eu falei, gente, como é que eu só conheci o Jongo agora, né, com 20 anos de idade? Como eu não aprendi isso na escola? E muitos desses saberes, muitas dessas manifestações culturais, né, como samba de roda, o jongo, eles quase também desapareceram, né, no Brasil por conta do racismo estrutural, que por muitos anos oprimiu as manifestações culturais e saberes afro-brasileiros e indígenas e desvalorizou, né, essas tradições. Então, naquele momento, eu decidi que eu ia fazer turismo e que eu queria que o Brasil conhecesse o Brasil que não foi apresentado nas salas de aula. Então, eu comecei a estudar em 2010, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer uma especialização em economia, turismo e gestão cultural e comecei a pesquisar o turismo de base comunitária na comunidade do Quilombo do Campinho da Independência, em Paraty. Foi a primeira comunidade titulada em 95 e que passou por vários processos também de reconstrução, né, da sua identidade, mas também de fomento ao turismo de base comunitária. Quando eu comecei a pesquisar o turismo como fator indutor da identidade local,
uma comunidade que por muitos anos, né, foi discriminada, isolada, eu identifiquei que o turismo ele poderia ser uma forma, um potencializador ali também de valorização não só da identidade, mas também de diminuição, de desmistificação dos estereótipos e preconceitos que aquela sociedade, aquela comunidade ali em Paraty viveu por muitos anos, e de exclusão também. Então o turismo ele tem esse potencial, e em 2012 eu continuei pesquisando essa comunidade. Eu desenvolvi indicadores de sustentabilidade também para entender, né, como que o turismo de base comunitária ele poderia também se tornar mais sustentável naquele local. E aí eu fui percebendo, né, que o turismo ele poderia ser um grande potencializador também de levar a voz, né, dessas comunidades e delas poderem apresentar as suas histórias, né, para histórias que não estavam, né, nos livros, mas que eram formas da gente ir reconstruindo essas memórias que foram apagadas. Então, eu entrei no mestrado em Memória Social em 2003 e comecei também a pesquisar o turismo étnico de base comunitária nesse sentido. E percebi, né, o quanto que, durante as pesquisas, né, iam muitos visitantes externos de universidades fora do Brasil para conhecer a história do Quilombo do Campinho da Independência. Isso não é muito distante, né? Isso foi em 2013. Nesse mesmo ano, eu fui convidada para dar aula no SENAC, no curso de turismo, de guia, e tinha sempre uma excursão também que levava os alunos para conhecer Paraty. Mas a história que era apresentada de Paraty era uma história colonial, né? E aí a gente pensando, né, em todas as comunidades que estavam em torno do centro histórico, como comunidades caiçaras, indígenas, quilombolas, elas não estavam inseridas, né, dentro do circuito turístico. E como é que essas comunidades, como é que essas histórias dessas pessoas que contribuíram aí para a construção do país, né, para a construção da cidade de Paraty também, como é que elas poderiam fazer parte desse circuito turístico, fazer parte dessa história dessa cidade? E aí eu comecei a questionar isso dentro do SENAC e consegui levar os alunos para visitar a comunidade do Quilombo do Campinho da Independência. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber que já existe, né, no Brasil, já existia, né, em 2013 a Lei 10.639 de obrigatoriedade de ensino à história afro-brasileira, e que ali poderia ser uma forma, né, da educação vir através do turismo também. E então, em 2013 eu apliquei para um edital de startup, né, que foi o Startup Rio, e escrevi, né, esse projeto da Conectando Territórios como uma agência de turismo de base comunitária. Queria operar levando estudantes para visitar essas comunidades tradicionais, né, do entorno do Rio de Janeiro. Só que aí diversas comunidades ainda também não tinham toda essa infraestrutura, não eram capacitados para receber também visitantes. Então, ao longo desses anos também, diversas dificuldades foram aparecendo, né, para que essas comunidades também recebessem esses visitantes, né? Então, falta de investimento, de infraestrutura, capacitação, né? Isso tudo levou muito tempo para acontecer. Em 2015, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a fazer especialização em História da África e Afro-Brasileira, oferecida pelo Instituto dos Pretos Novos, né, na faixa, e me deparei também com a história do Cais do Valongo e da Pequena África.
Nesse mesmo ano foi o momento que estava, 2016, né? A gente estava recebendo as Olimpíadas, né, na cidade. E também eu estava fazendo capacitação para jovens que iam trabalhar nesses equipamentos turísticos, né, durante as Olimpíadas. E eu comecei também a levar esses alunos a apresentar essa história, né, essa história também coberta da escravidão ali na cidade do Rio de Janeiro. E aí, nesse momento também eu falei, gente, essa história ela precisa ser contada, né? E comecei a oferecer isso em plataformas internacionais, né, como Airbnb e outras plataformas. No começo também era um público estrangeiro também que vinha para visitar essa região. E aí o que acontece? Em 2017 eu recebi uma bolsa para participar de um programa, né, nos Estados Unidos voltado para empreendedores América Latina e Caribe. E aí quando a gente fala, né, diversidade e inclusão na América Latina, a gente também está falando da invisibilidade das populações afro-indígenas, né? Porque nesse programa 2017 eu fui a única negra selecionada no Brasil e pensando na América Latina não tinham outros empreendedores negros. Só tinham no Caribe, mas aí a gente sabe que no Caribe a população é negra, né? E aí eu fui para Miami, né? Porque o meu estágio foi em Miami. E em Miami a gente tem a maior população brasileira, né? Que vive em Miami. Na verdade, Miami é a cidade que a língua oficial não é nem inglês, é o espanhol. E a gente não tem só a maior comunidade brasileira, mas a gente tem a maior comunidade cubana, a gente tem a maior comunidade haitiana, a gente tem a maior comunidade dominicana. Só que essas comunidades também não conversavam entre si, fora os afro-americanos que também migravam para Miami e não tinham dificuldade de conseguir emprego porque não falavam espanhol. E aí, nesse momento, eu já estava desenvolvendo alguns eventos de diálogo e levei esse diálogo da afrodiáspora para Miami, trazendo pessoas, né, de diferentes países para falar sobre as suas experiências do que era ser negro em Miami. E aí, o que a gente identificou, né? Que essa invisibilidade, ela estava justamente nessas comunidades latinas e caribenhas também. As pessoas, elas também nunca conseguiriam dizer que eu era uma brasileira, né? Muitas pessoas se espantavam em saber que eu era brasileira, até por conta da maior população brasileira, né, que vive em Miami ser branca. Então, nesse momento, estava sendo construído, eu conhecia também alguns circuitos que estavam começando a surgir, também da história do Haiti, né? A Little Haiti. Mulheres cubanas também estavam começando a desenvolver o turismo também afro-cubano. E dentro, né, da cidade de Miami também, assim como na cidade do Rio de Janeiro, né, muitos locais, né, que eram considerados perigosos, né, que não poderiam ser visitados, eram justamente onde existiam a comunidade negra. Então, retornando, né, para o Brasil, eu comecei também a trabalhar com algumas capacitações, né, para turismo comunitário em comunidades quilombolas. E além disso, também comecei a identificar que existiam e existem, né, muitos conflitos quando as comunidades, né, editais e projetos que vêm de fora não escutam as necessidades reais das comunidades para o desenvolvimento do turismo também. Então, essa era uma outra questão, né, quando a gente pensa em como se desenvolve o turismo local, comunitário, sustentável,
quando pessoas de fora vêm trazendo sugestões e ideias e não olham e escutam as comunidades. E aí, em 2019, eu recebi essa bolsa para estudar na Tailândia, Estudos da Paz e Resolução de Conflito, e conheci também outras comunidades lá que envolviam conflitos relacionados à pesca, né, porque a Tailândia é um país que as duas maiores economias são turismo e pesca. E as comunidades caiçaras, elas já estavam não conseguindo mais se manter economicamente e também estavam querendo desenvolver o turismo comunitário ali no local. Também visitei a comunidade, né, das Long Neck Tribes, né, que são comunidades, né, de refugiados do Mianmar, que estão no norte da Tailândia, e também acabam desenvolvendo um turismo, né, mas que ainda é um turismo em que as pessoas vão mais para ver o quanto que elas são exóticas, né, porque usam, né, os anéis, né, e quanto que não se conectam também com a história delas, né, porque elas não são originárias da Tailândia. Então, muitas perguntas começaram a vir para mim, né, quando a gente pensa diversidade e inclusão, de como que o turismo ele pode ser uma ferramenta para levar voz, para a gente entender, né, a história da humanidade, a história do local, né, e a história das pessoas, porque o turismo é feito de pessoas para pessoas, né? E aí eu visitei também o maior estado muçulmano na Indonésia, e que foi completamente devastado, né, nesse local, Banda Aceh. Foi o local que foi mais atingido pelo tsunami, e a única coisa que ficou em pé foi a mesquita. E aí eles construíram um museu do tsunami, que se tornou também o local mais visitado ali, né, se tornou um atrativo turístico, contando essa história, né, de tragédia climática, né, no local. Então, o turismo ele tem tantos papéis, né, quando a gente pensa em diversidade, inclusão, em contar a história, né, em curar também, né, o turismo também pode ser uma possibilidade de cura e reparação histórica também, quando a gente pensa o Brasil aqui, por exemplo. Então, quando a gente fala hoje, né, por que hoje a gente está falando disso? Tem um evento que foi muito importante, né, que foi a Conferência de Durban em 2001, na África do Sul, que teve esse objetivo aí de combater, né, o racismo, a intolerância, a xenofobia também, e discutir, né, a escravidão africana, né, não de discutir, né, mas de reafirmar o crime contra a humanidade, né, que foi a escravidão africana no mundo, que perdurou por mais de 4 séculos. Então, essa conferência ela teve um papel muito importante em diversos países, né? E o Brasil também teve um papel muito grande, um reflexo muito grande, porque foram propostas ações, né, de implementação de políticas públicas para justamente promover a igualdade e reparações, né, ações afirmativas e de direitos também a povos indígenas e afrodescendentes. Então, a partir daí, no Brasil, vou citar algumas ações, né? A partir de 2001, a gente teve a criação, né, da Lei 10.639, né, a Lei de Obrigatoriedade de Ensino à História Afro-Brasileira. A gente teve a criação da CEPIR, né, também, a criação da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. A gente teve o SINAPIR também, né, o Sistema Nacional de Promoção à Igualdade Racial, que fortaleceu a articulação entre os estados, Distrito Federal, municípios e União, para implementar ações de combate ao racismo e promoção da igualdade racial.
A gente teve também a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades tradicionais, as ações afirmativas, né, a lei de cotas. Tudo isso influencia para que hoje a gente esteja debatendo inclusão dentro do turismo. E aí, quando eu falo turismo, não é só dentro da academia, né? Mas é também dentro do mercado turístico. Como o Brasil também está se apresentando como país, né? Então, quando a gente fala também, né, do turismo étnico e essa transição para o turismo para o afroturismo, né, a gente tem diversos acontecimentos, né, que foram também importantes para que isso acontecesse. Mas aí a gente também não pode esquecer, né, da pandemia. A gente teve a pandemia ela teve um impacto muito grande no mundo. Dentre eles, a gente teve o assassinato do George Floyd, né, nos Estados Unidos, que fomentou, né, na verdade, diversos protestos no mundo, e muitos países começaram também a questionar o racismo em suas sociedades, né? E aí, o afroturismo, na verdade, ele nasce em 2018, né, a partir de empreendedores negros do turismo também, que começam a trazer a história afro-brasileira para dentro do mercado, né, dentro do turismo. Isso também como uma forma de combate aí a esse apagamento histórico, né, que acontece no nosso país. E dentro do mercado também, né, porque o turismo, a população negra sempre esteve, mas ela nunca recebeu o retorno econômico. Então, a gente está falando também do turismo como causador de desigualdades sociais, mas ele também pode fazer o oposto, né, que é combater essas desigualdades raciais. E é isso que o afroturismo ele vem trazendo, né? Além dessa valorização histórica das comunidades e dos patrimônios negros no Brasil inteiro. Então, em 2003, né, o Brasil, o afroturismo, na verdade, ele se torna política pública, né, no Brasil. E aí a gente tem esses primeiros passos, né, que aconteceram aí no âmbito federal, né, em 2003, com o Ministério do Turismo, Igualdade Racial e Embratu, né, que realizaram uma reunião para pensar aí o afroturismo nos próximos 4 anos. Então, a ministra, né, da Igualdade Racial, Aniele Franco, né, ela anuncia, né, que o afroturismo passa a ser pauta do governo federal, né, a Embratur, ela cria, né, a Coordenação de Diversidade, Afroturismo e Povos Indígenas, comandado pela Tânia Neres. Então, a gente tem a Embratur, né, que realiza encontros, né, com 15 organizações do setor do afroturismo, né. Eu estava lá durante a WTM em São Paulo, no ano passado. A Comissão de Turismo da Câmara também, dos deputados. E aí foi realizado esse encontro de consolidação e promoção do afroturismo, que foi realizado pelo Ministério do Turismo, com o Ministério da Igualdade Racial, Embratur e Banco Interamericano de Desenvolvimento, que estabeleceram várias prioridades também para fortalecimento do afroturismo, capacitação, sensibilização, articulação, parcerias e mapeamento. E aí foi a partir daí que foi aberto um edital, né, público para fazer essa consultoria sobre o afroturismo no Brasil. E aí, dentro, né, do programa Rotas Negras também, que surge, né, a partir desse decreto, acho que eu não botei aqui o número do decreto, mas enfim, o programa Rotas Negras, né, ele surge aí com o objetivo de promover a igualdade racial por meio da valorização da história e cultura afro-brasileira, com a criação de roteiros turísticos, envolvendo os entes federados aderentes do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPI e o Mapa do Turismo Brasileiro. Com esse objetivo de fomentar, né, o turismo
O decreto, né, foi de 2024, né, que é um trabalho interministerial, né, que envolve outros ministérios também, né, o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Turismo, Embratur, Fundação Palmares e IFAM. E aí eu fui selecionada para desenvolver, né, esse projeto de pesquisa, e então foi desenvolvido o diagnóstico de políticas públicas para o afroturismo no Brasil, o mapeamento do ecossistema e o guia do afroturismo no Brasil. Então vou fazer um resumo aqui, porque é muito grande, mas vocês depois podem acessar no site. E também foi feito esse desenvolvimento aí do conceito do afroturismo, né? Que ele foi feito a partir de consulta e pesquisas também. E esse é o conceito oficial, né? Mas o afroturismo, né, ele se caracteriza, né, pelo protagonismo, né, de empreendedores negros. Ele valoriza, né, os patrimônios materiais e imateriais, né, como as manifestações culturais afro-brasileiras, museus, religiões de matriz africana. O afroturismo ele também apresenta, né, proporciona características, experiências, né, que também estão intercaladas com o turismo de base comunitária, então também valorizando as comunidades tradicionais, seus saberes e fazeres. O afroturismo ele também está relacionado a um resgate ancestral, né? Muitos viajantes eles também estão em busca das suas histórias, né? Das suas ancestralidades, e eles também contribuem para essa formação pedagógica voltada para a equidade racial, desenvolvimento econômico e, mais importante, luta antirracista no Brasil, né? O afroturismo ele é uma forma também de letrar racialmente a sociedade brasileira. Então, esse diagnóstico, né, ele teve aí como objetivo identificar, né, as políticas, avaliar as políticas públicas, né, voltadas para o desenvolvimento do afroturismo no Brasil, e como que essas políticas estavam sendo implementadas, né, no âmbito federal, municipal, estadual, assim como as parcerias com a sociedade civil e iniciativas privadas. Também identificar como que essas iniciativas, esses programas também, eles promovem essa valorização, né, da cultura afro-brasileira, além de promover educação, conscientização e como que efetivamente elas estavam sendo feitas para promover a inclusão social e econômica. Então foi feito um levantamento, né, de abrangência nacional, né, onde foram consultados órgãos oficiais de turismo nas 27 unidades de federação do Brasil. Esses foram os critérios, né, na verdade, órgãos oficiais que estavam inseridos também no mapa do turismo brasileiro e também que foram entrevistados, né, representantes de órgãos de turismo na esfera estadual e municipal também, que desenvolveram boas práticas em afroturismo, no caso, né, de terem participado de pelo menos um dos eventos, né, voltados pelo Ministério do Turismo, né, no Encontro de Consolidação do Afroturismo e Espaço Turismo do Salão Turismo de 2024. Foram recebidas aí 109 respostas de 5 estados, né, Amapá, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, e 104 municípios. Uma adesão muito baixa, né? E aí, quando a gente pensa nas boas práticas nacional, né, nos programas de incentivo do afroturismo, a gente tem o programa de Rotas Negras, né, que foi esse programa desenvolvido, né, com o objetivo de promover aí a valorização da cultura afro-brasileira por meio dos roteiros turísticos. O edital do Pequena África também, que foi um grande marco
pelo BNDES, né, um projeto de apoio a iniciativas culturais para fortalecer e preservar a valorização da memória e herança africana no Rio de Janeiro. E aí ontem, né, foi um dia histórico, né, em que essas iniciativas elas receberam aí esse dinheiro, né, pelo BNDES para desenvolver as suas instituições. E aí a gente teve também o apoio, né, ao afroturismo no Salão do Turismo, né, com um espaço disponível, né, para que empreendedores também pudessem apresentar aí seus produtos turísticos também. E o segmento também teve um foco aí no núcleo de conhecimento com debate sobre a construção de políticas públicas. E aí, quando a gente fala no âmbito internacional, né, porque o afroturismo não é só no Brasil, a gente também fala desse patrimônio cultural negro que foi apagado no mundo inteiro, né? Então, isso também contribuiu para que muitos desses destinos, né, que têm essa herança africana, eles não eram representados, né, dentro dos pacotes turísticos, né? Nem na preservação de locais históricos, né, significativos, nem de valorização dessas culturas. Então, o afroturismo ele vem para mudar esse cenário, né, onde países que possuem população afrodescendente estão se desenvolvendo. Então, a gente fala Europa, né, a gente fala do Caribe, inclusive do continente africano também. Mas pensando aqui em América Latina, a gente tem a Colômbia, né, como um grande exemplo, né? O Festival São Basílio de Palenque, né, que foi o primeiro território livre das Américas, que é patrimônio cultural e material da Unesco, né? É o maior festival, né, de salsa aí da América Latina e eles recebem muitos visitantes anualmente, né? E diversas políticas também elas foram voltadas para promover a conexão com a diáspora africana também na Colômbia, em outros territórios. E aí no continente africano a gente tem um marco que foi o ano de 2019, que foi desenvolvido o Ano do Retorno, né? O Ano do Retorno foi uma iniciativa do governo de Senegal, né, que impulsionou aí um grande evento aí com o objetivo de reconhecer a história marcada pelos 400 anos do início do comércio transatlântico de escravizados, mas também de reconectar a cultura africana e ressignificar o passado e promover e reconciliar o turismo e a economia. Esse evento teve um impacto muito grande, não só no continente africano, mas nas Américas, Caribe, e fez tanto sucesso que Gana também resolveu aderir, só que eles também em 2017 já estavam lançando um plano estratégico para o turismo, só que Gana também usou o Ano do Retorno e começaram também a desenvolver ações para atrair, no caso, afro-americanos, né, que também, a partir dessa busca ancestral, esse resgate ancestral, muitos afro-americanos acabaram recebendo a cidadania ganesa, né, e começaram também a desenvolver empreendimentos voltados para o turismo em Gana, né. Então, esse evento impulsionou aí também o surgimento de museus, né, patrimônios também, né, estátuas, monumentos, né, que contassem essa história de valorização também da cultura africana. E aí, quando a gente fala dos desafios, né, de implementação das políticas públicas inclusivas do afroturismo, né, a gente tem falta de infraestrutura turística adequada, né, em muitos locais, né, no Brasil, quando a gente pensa, né, um país bem continental, as áreas urbanas e rurais também, elas têm várias questões, né, voltadas ao reconhecimento dos territórios
tradicionais, né? A gente sabe que os conflitos nas comunidades quilombolas também acabam dificultando o desenvolvimento do turismo, né? A invisibilidade cultural também ainda desempenha um fator, né, muito central também, né, no turismo. Em relação a essa invisibilidade cultural, falta de acesso também aos recursos econômicos para impulsionar o turismo, o pouco conhecimento sobre o mercado, né? O turismo, o afroturismo, ele também ainda é pouco conhecido, né, como um potencial econômico. A falta de lideranças negras também, né? Esse é outra questão, né? Que quando a gente fala, né, no desenvolvimento das políticas de diversidade, né, nos órgãos públicos de turismo também é essencial aí, né, que essas pessoas estejam nesses cargos, né, que essas vozes estejam representadas. As barreiras econômicas também, quando a gente fala das empresas de afroturismo, que ainda também são pequenas, né, ainda também precisam de apoio e investimento para se desenvolver, capacitar, formalizar e concorrer também nos editais de fomento. A divulgação, né, quando a gente fala também na divulgação, a gente está falando, aquela perguntinha, né, que eu falei lá atrás. Quem é divulgado e quais territórios, né, são divulgados, né? E o racismo estrutural, né, no Brasil, que perpassa as relações, né, sociais e dificulta também para que muitos desses destinos sejam promovidos, né? Porque se você não acredita, se você desvaloriza aquela cultura, como é que você vai promover ela, né? Então, o racismo estrutural, ele também é um maior causador no desenvolvimento da nossa sociedade, né, brasileira. E aí, a gente teve também 16 recomendações, né, para políticas públicas de afroturismo no Brasil. Educação antirracista, educação e capacitação para o afroturismo, incentivo à criação de roteiros, promoção de restaurantes, criação de centros culturais voltados para pesquisa da cultura afro-brasileira, produção audiovisual, né? Como já dizia Beatriz Nascimento, a gente precisa criar imagem para desenvolver. Precisamos de imagem para desenvolver realidade. Visitas a terreiros de religião de matriz africana, feiras de negócio, capacitação para comunidades locais, rodadas de negócios, campanhas de marketing, editais de fomento, produção ao turismo de base comunitária. Então, esses foram as outras recomendações, né, para o desenvolvimento do afroturismo no Brasil. E aí, falando rapidamente agora do mapeamento desse ecossistema, né, a gente também precisa saber quem são, né, esses empreendedores do afroturismo, né? Então, foi feito esse mapeamento também, identificando, né, os empreendedores, como que eles atuam e quais são também as principais entraves para esse desenvolvimento do afroturismo, pensando a perspectiva da oferta e também considerando o racismo estrutural na sociedade brasileira. Então, vendo a distribuição geográfica, né, a gente ainda tem a maior porcentagem na região sudeste do Brasil, 51,7%. Região sul, né, a gente tem 1,8%, região nordeste, né, segunda maior, centro-oeste e norte. Mas quem são esses afroempreendedores, né? 66,4% são mulheres, 26,7% têm entre 43 e 50 anos, e a gente tem também um alto nível de escolaridade, né? 41,4% possuem nível superior e 36,2% possuem pós-graduação. Então, a gente tem mulheres empreendedoras super autoqualificadas. E as áreas de atuação, né, desses empreendedores, 23%, 23,1% são guias de turismo. E aí, esse dado é interessante porque justamente o afroturismo ele surge a partir da voz, né, de empreendedores, né? Então, muitos começam guiando, contando as histórias não contadas nas cidades, né? E a partir daí,
eles vão se estruturando para desenvolverem seus negócios. Então, a gente ainda tem uma grande quantidade de guias, né, que tem esses empreendimentos e são microempreendedores mesmo, né? Aí depois tem os povos, comunidades e povos de terreiro. E aí, né, as agências operadoras e aí quando a gente vê também a área de atuação, 41,4 estão na zona rural e urbana, 35,9 na zona urbana e 22,2 na zona rural. E aí, só alguns dados, né, que eu acho que são interessantes também, né, quanto que o turismo de base comunitária é o foco também da empresa, além do turismo histórico e depois cultural. Público-alvo, a gente tem 85,5 turistas nacionais e 53 estrangeiros. Logo em seguida, a gente vê, né, que são estudantes, né, tanto escolares quanto universitários, né? Então, você vê que o público, né, do turismo, afroturismo também, ele está muito voltado para a educação, né? E aí, quando a gente pensa os anos de atuação também desses empreendedores, 34,2 estão mais de 7 anos no mercado. Mas a gente também tem um grande crescimento dos últimos anos, né? Perdi. Peraí, desculpa. Pra cá. A setinha parou. Aqui. Achei. Então, voltando. E aí, quando a gente fala dos desafios e oportunidades para os empreendimentos de afroturismo, né, como que esses empreendedores, né, eles acreditam que a questão racial ela influencia o seu empreendimento, né? 83% eles enxergam como positivo e 12,5% negativamente, ainda pensando no preconceito racial que existem, né? E aí, quando perguntado se eles se sentem reconhecidos no mercado, né, 35,3% dizem que não, 37,9% às vezes, né, e 26,5% sim. Então, isso mostra o quanto que ainda o mercado ainda está fechado para a diversidade e inclusão no turismo. E aí, pensando em fomento, né, se eles receberam algum apoio nas suas organizações, né? Também 72,4% responderam que não. Então a gente vê que isso é um outro grande desafio, né, para o desenvolvimento do setor, né, do afroturismo. Então a gente fala, de novo, né, falta de recursos financeiros, e aí pensando, né, os empreendedores no mercado, né, a concorrência, mas dificuldade de atrair turistas para os destinos não convencionais, né? Então aí a gente precisaria de incentivo aí que as secretarias de turismo também apoiassem, né, esse desenvolvimento e promoção do afroturismo para que tivesse esse retorno. Falta de infraestrutura nas regiões também, né? Muitos têm falta de acesso para chegar nos locais, né? Infraestrutura básica também, né? E aí, quando a gente fala também de apoios ou recursos necessários, né, para o desenvolvimento do afroturismo, a gente tem capacitação de afroempreendedores, investimento em infraestrutura, apoio governamental e campanhas, né, de divulgação e investimento e promoção do afroturismo internacionalmente. Mas aí a gente tem a Embratur, né, que está com a pauta do afroturismo e fomentando, né, o afroturismo muito constantemente, né? E foi feito, né, na verdade, um workshop, né, trilha do afroturismo pela Embratur, né, essas últimas semanas, né? A Natália Oliveira está até aqui também. Natália também foi uma grande pesquisadora também
das relações étnico-raciais no turismo, e foi também feito, né, desenvolvido por ela e outros pesquisadores também, esse guia, né, de letramento racial para o turismo, né? Então vocês futuramente também vão poder acessar. É importante falar, né, que muitas pessoas, né, foram importantes para que hoje a gente esteja aqui falando sobre isso. E aí eu não posso deixar de citar a Solange Barbosa também, que foi uma das grandes percursoras, né, do afroturismo no Brasil, que ela começou lá em 2009. A Teresa Mendonça também, né, que trabalha, né, muitos anos também com turismo de base comunitária, né. A professora Maria Amália também, que está aqui, né, com a gente. E quanto que as pesquisas elas precisam ser desenvolvidas, né, para que a gente consiga realmente fomentar, né, o nosso país, conhecer a nossa história, né, desenvolver não só economicamente, né, mas também valorizar as nossas, né, tradições, a herança africana, né, que é tão importante no nosso país, né. Mas ainda existem vários entraves e desafios, né, para esses destinos, né, como a falta de acesso, falta de infraestrutura digital, falta de inclusão das comunidades nas tomadas de decisão, falta de visibilidade do afroturismo, integração entre os atores do setor, né, quando a gente fala atores, né, a gente também está incluindo a academia, a gente está incluindo, né, os órgãos públicos, o mercado, né, todos precisamos trabalhar juntos porque é um sistema só, né. Então, é muito importante ainda também o desenvolvimento de pesquisas para que a gente consiga também desenvolver, né, o afroturismo, que vai ajudar muito a combater também o preconceito que existe no nosso país e a pouca representatividade no setor. E aí, os resultados, né, também dessa oficina de mapeamento, né, que os afroempreendedores também foram ouvidos, eles também trouxeram outras necessidades, né, como a importância da atuação do poder público, a falta de sinalização dos patrimônios afro-brasileiros, a capacitação de negócios e a formação em afroturismo e letramento racial. E aí, por último, né, que vocês depois podem acessar aí no site do governo, foi também desenvolvido o Guia do Afroturismo no Brasil. Infelizmente, a gente teve um período muito pequeno, né, para coletar as informações, mas a gente conseguiu selecionar 44 iniciativas, né, que atenderam os critérios estipulados, né, que estavam relacionados a estarem inseridos no mapa do turismo, que desenvolvem, né, produtos e experiências ofertados por afroempreendedores ou por comunidades tradicionais, que estejam também dentro do Cadastur, né, e que... e esses foram os critérios, né, estabelecidos para estarem dentro do mapa e do Guia do Afroturismo no Brasil. Bem, eu acabei não falando da Conectando Territórios, como a agência, né, que eu desenvolvi em 2013, mas também tem, para vocês conhecerem, né, se quiserem também, quando a gente fala também do afroturismo, é importante a gente também falar de criação de imagem, desenvolvimento também de audiovisual. Então, foram desenvolvidas essas duas webséries, né? Primeiro, Nizinga, Mulheres Viajantes, né? Que conta a história de mulheres negras que empreendem seus sonhos, a sua vida e se deslocam pelo mundo. Não é somente sobre viagem, mas é também sobre a jornada da vida e como que elas também se navegam, né, em outros territórios a partir dos seus trabalhos. E acaba contando história também de outros territórios no mundo. A websérie também Afro-Carioca, que também traz a história de pessoas que desenvolvem também a cultura afro-brasileira em diferentes bairros na cidade do Rio de Janeiro. Então tem algumas entrevistas. E essas são as minhas...
essas são as minhas redes. Não fui eu não, gente. Bem, esses são os meus contatos. Muito obrigada.